Meu querido irmão, minha irmã, benditos sejam todos vós no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 1 a 16. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 16. Isto, obrigado. Podemos? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, vamos juntos agora? Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele permanece. Queridos irmãos, você pode olhar e ver, pastor, a mesa está posta e o senhor está lendo um texto sobre amor, o que tem isso a ver com a ceia do Senhor? Na verdade, é importante lembrar que a mesa do Senhor, ela comunica à igreja o amor de Deus. A ceia é um ato de anunciação do grande amor que Deus tem para conosco. É também a ação bendita do grande amor de Jesus pelos perdidos. É também o anúncio, a celebração do Espírito de Deus que nos identifica como família santa do Senhor. Então, quando olhamos para a carta de João, nós vemos João anunciando para os crentes de sua época para tomarem cuidado com as doutrinas ruins que tinham naqueles dias. Algumas doutrinas anunciavam que Jesus não era Deus. Outras doutrinas anunciavam que Jesus era um anjo. Outra doutrina anunciava que o Jesus de Nazaré era um homem muito bom, muito íntegro, muito legal, e que o Espírito de Deus, de vez em quando, possuía ele e ele fazia sinais e maravilhas, como os profetas do Antigo Testamento. Então, irmãos, o apóstolo João descreve de uma maneira definitiva para lembrar aos crentes. Deus prometeu no Antigo Testamento que revelaria o seu grande amor quando enviasse o seu mensageiro, que seria o mensageiro para apaziguar todo o ato de injustiça que o homem tinha praticado e que separava o homem de Deus.
destacadamente, nós temos em Isaías, no capítulo 59, o versículo 2, que vai nos advertir, dizendo que está posto um grande abismo entre nós e o nosso Deus. E este abismo tem nome, tem significado, tem estrutura, e que cada dia é maior, porque quando o homem peca, mais longe ele fica do Criador. O anúncio, então, do Evangelho que aparece no Novo Testamento é para convocar os crentes. E quando lemos todo o Evangelho, nós percebemos de maneira determinante que ele veio separar as trevas da luz, mas veio remir os pecadores. Uma grande doutrina que tem se espalhado nos nossos dias e que este texto também vai nos advertir, é que Deus perdoa os nossos pecados e que o sangue de Jesus livra e cobre pecados. Esta é uma doutrina muito ruim, que nós não ficarmos atentos, nos deixamos perder por ela. Jesus não veio corrigir pecados, Jesus veio justificar pecadores. Ele não veio justificar os nossos erros, ele veio pagar o preço pelos nossos erros. E ao pagar o preço pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ele justifica o pecador e não o pecado. Porque pecado tem punição, pecado não tem justificativa. Não dá justiça para o pecado, há justiça para o pecador. Porque senão nós teríamos, esse pecado deixou de ser transgressão. Achei muito interessante um ministro do Supremo Tribunal nesta semana, dando uma entrevista ou dando um parecer sobre uma questão doutrinária do Supremo Tribunal. Ele disse, bom, a lei diz isso. A lei está escrita exatamente isso, mas eu aplico dessa forma. Eu confesso para vocês que eu não entendi. Se na lei está escrito que é para frente, 2 para trás e 1 para o lado, eu vou dizer que não é dessa forma? Quem é maior? O juiz ou a lei? Contudo, quando eu olho para a Escritura, eu posso ter a certeza que o que está escrito na Bíblia foi registrado pelo Supremo Legislador. E também posso garantir para você que o Supremo Legislador não muda a regra da justiça. A justiça é do jeito que está escrita, e vai ser. Por isso, quando você abre a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, aquele mesmo livro da criação, no capítulo 3, versículo 16, começa falando do plano da redenção. E todo o Antigo Testamento, ele vem descortinando como é que vai acontecer no processo pleno da redenção. E quando entramos no primeiro livro do Novo Testamento, nós temos aquela revelação do Antigo Testamento toda sendo atendida plenamente no nascimento do Redentor, no desenvolvimento das suas capacidades humanas, nas possibilidades que os homens têm, na morte, na ressurreição daquele que legislou todo o Antigo Testamento e que agora vem para nos abençoar. Quando Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a ceia do Senhor, nós vamos ver algumas ideias importantes. João, ao escrever esta carta, dirige aos crentes. E eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia não é um livro para todas as pessoas.
A Bíblia é a carta de Deus para os filhos de Deus. Por isso, os filhos de Deus, quando abrem a Bíblia, entendem o que está escrito. Podem não entender em profundidade a questão da teologia, mas lendo, percebem que é o nosso Pai que está falando conosco. O não crente, no entanto, ele abre a Bíblia e folheia de um lado para outro, e diz um monte de sacrifício, um monte disso, um monte daquilo, um monte daquilo outro, e não entende e não faz questão de entender. É como a carta de um pai ou de uma mãe para um filho. Acho que hoje já nem tem mais isso, né? Hoje é só mensagem rápida. Antigamente a mãe levava um tempão escrevendo uma carta longa para o filho e pingava as lágrimas em cima do papel. Hoje é pá, tchau, acabou, está por aí. Mas a Bíblia é a carta de Deus para mim e para você. E João vai destacar isso chamando os crentes assim: vós sois amados de Deus. Essa palavra não mudou. Essa palavra ainda tem efeito profundo na minha vida e na sua vida. Como é bom quando alguém diz que você é muito amado, não é bom? É bom, minha irmã? Quando alguém diz assim, você é muito, você fez falta, você é predileto, você é uma pessoa especial. O apóstolo João escreve dizendo assim: amados de Deus. Chamando os crentes de amado, ele nos induz, ele nos introduz à ideia do amor de Deus o Pai, do amor sacrificial de Jesus e do amor da família de Deus, da família santa. Por isso eu quero conversar com você sobre a ceia do Senhor comunica 3 coisas, bem rápidas. Primeiro, a ceia do Senhor comunica que a fonte do amor é Deus o Pai. O amor não é fugaz, o amor não é um sentimento, o amor é algo mais profundo. O amor não é algo para se usar quando tem interesse, não, o amor é verdadeiro, é dinâmico, é perfeito. E por isso é que o texto da Escritura começa dizendo que Deus é amor. Quando você quer personificar o amor, você precisa dar um nome. E o amor, segundo João, é Deus, o nosso Pai. Deus não apenas age com amor, Ele não apenas criou o mundo por amor, Ele só faz isso porque Ele é o próprio amor. Foi por amor que Deus enviou seu Filho ao mundo, diz o apóstolo João em capítulo 3, 16 do seu Evangelho. Também o apóstolo Paulo escreve isso quando fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado seu Filho ao mundo. Graças à encarnação do Filho de Deus, somos capazes de compreender com toda grandeza o amor de Deus, a graça de Deus, o nosso Pai. As iniciativas de amor são movidas porque Ele resolveu desde a eternidade nos amar e se entregar e se envolver conosco. Na obra da criação, Ele resolve: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos dar ao homem poder para dirigir, para controlar, assim como eu e você, ó Pai, Filho e Espírito Santo, conduzimos todas as coisas. Vamos dotar esta obra criada, o homem, com inteligência, com capacidade de dar nome, de dirigir rumos, de abrir rios, de abrir estradas, de conduzir tudo a obra da criação. Apenas por amor. A maior prova deste amor está no fato de que nós não escolhemos Deus. Deus nos escolheu. A maior prova deste amor é que Deus não esperou que eu desse um passo na direção dele. Ele deu todos os passos para vir me buscar.
A grande expressão do amor de Deus não é só nestas situações, é que ainda Ele, quando o homem errou, Ele fez a promessa de vir resgatar o homem e Ele cumpriu a promessa. Então é preciso permanecer neste amor. A carta aqui que nós acabamos de ler diz que nós precisamos, que nós dependemos de permanecer, não apenas de conhecer o amor, mas de andar em amor, procurar o amor e permanecer neste amor. Diz mais esse texto que a ausência de amor na vida de uma pessoa é característica simples de que ele não conhece a Deus, nunca foi bafejado com a graça de Deus, nunca reconheceu o poder e a ação gloriosa deste Deus. A manifestação da justiça que ama o perdido e odeia o pecado se revela no amor de Deus. Essa graça revelada, que nos criou para o seu louvor, está interessado no resgate de todas as coisas de nossa vida, grita alto aos nossos ouvidos: Deus é amor. Quando olhamos para a Santa Ceia, então vemos a disposição de Deus a comunicar aos homens que Ele ainda ama a obra que Ele criou, que Ele ainda ama a mim e a você, apesar de mim, apesar da minha vida dura, apesar de por vezes eu não entender, apesar de às vezes eu não procurar, maior parte do tempo, mas Ele continua revelando o seu grande amor para comigo. Mais ainda, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela celebra o perfeito amor daquele que cria, daquele que por amar envia o seu Filho. A segunda lição desse texto é que a Santa Ceia comunica o amor sacrificial de Jesus. Jesus não apenas veio ao mundo passar por aqui, passear pelas grandes cidades, mas Jesus é o amor de Deus encarnado. Ele manifestou-se na história, tornou-se gente como a gente, sofreu as nossas dores, teve as nossas alegrias, participou das nossas festas, envolveu-se com a sua família, protegeu aqueles seus, curou os cativos, libertou os escravos. Deus enviou seu Filho único para que tivéssemos vida por meio do seu Filho. A vida não é para mim apenas, essa vida é de Deus, que Ele dotou no seu Filho para derramar sobre os seus. E este ato sacrificial de Jesus, que o levou até a cruz para cumprir a promessa feita no Antigo Testamento, o leva até a cruz para, derramando o seu sangue, nos purificar, nos justificar, nos apaziguar com o nosso Deus, conforme o texto de Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O amor de Jesus não se revelava apenas como palavras. Hoje de manhã o pastor lembrava aqui numa das leituras que ele fez, dizendo que as pessoas ficavam assustadas com o ensino de Jesus, porque Jesus não ensinava como os fariseus nem como os escribas. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. A palavra não é o que está escrito, a palavra é o que é vivida. A palavra não é aquilo que eu falo, a palavra é aquilo que eu expresso na minha caminhada, no abraço, no braço do lado, em cada amanhecer. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse assim no versículo 13:
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida a favor dos seus amigos. Eu fico assustado, irmãos. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu não saberia o que eu pensaria nesse momento. Jesus está ali do meu lado, está comendo comigo, celebrando comigo. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Que negócio é esse? Alguém vai morrer por minha causa? Mas, meus irmãos, a nova do Evangelho é exatamente essa que nós celebramos na ceia. Nós celebramos que o nosso amigo, o nosso Redentor, o Supremo Pastor das ovelhas, se entregou voluntariamente. No capítulo 10 de João, Jesus diz assim, eu tenho poder para entregar a minha vida para resgatar as minhas ovelhas e para depois reavê-la. E não é isso que nós temos na morte e na ressurreição de Jesus? O nosso Redentor, o bom pastor, revela o seu amor sacrificial pelo ato de se entregar por mim, de se entregar por você. Daí, então, irmãos, algumas regras são importantes para lembrarmos sempre. Somos eleitos de Deus. Somos salvos dos nossos delitos e pecados. Somos lavados pelo sangue remidor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus, o Filho de Deus, resolveu, por amor, se humanizar, sofrer as nossas dores, morrer a nossa morte, pagar pelo preço dos nossos pecados e somente assim nos redimir de todas as nossas transgressões. O crente em Jesus precisa estar alerta. Reconhecer que Jesus assumiu as penas do meu pecado. Reconhecer que por causa dos meus pecados ele foi levado à morte e à sepultura, mas que depois, por causa da sua justiça, dele, ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para buscar os que creem nele, aleluia, e eu vou com ele. A ceia do Senhor comunica que Deus nos ama, apesar dos nossos erros. O amor do Pai, porque antes de haver qualquer coisa, Ele resolveu me amar e amar a você. Em segundo lugar, a ceia do Senhor comunica o amor sacrificial de Jesus, que abriu mão do céu, abriu mão de ser adorado e servido no céu, para vir ao mundo e pagar pelo preço do meu pecado. Mas também a ceia comunica a santidade da família de Deus. E aí João no texto diz assim, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e quem ama conhece a Deus, e está com Deus. Meus irmãos queridos, o crente é tocado pelo amor o tempo inteiro. Ele nasceu por um ato de amor. Ele desenvolveu por um ato de amor. Ele foi dirigido por atos de amor. Ele é alcançado pela salvação num ato de amor. Ele é santificado por um ato de amor. E aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com o Filho amado,
se de fato vivemos a vida que Ele nos deu, viveremos e desfrutaremos da sua própria glória. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, no versículo 8 que nós lemos da primeira carta de João, diz: irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Jesus ensinou, Jesus ratificou, Jesus praticou, Jesus nos dirigiu para que nós aprendêssemos e fosse família bendita. Quando Jesus reúne os discípulos e coloca-os em ordem em torno da mesa, Ele não chama todas as pessoas para a mesa, apenas os seus discípulos amados, os mais achegados, os comprometidos. Mas não é para ficar só para eles. Por isso Jesus, quando reúne os discípulos ao redor da mesa, Ele diz: façam isto, ensinem isto, até que eu venha buscar a igreja. Ao sentarmos à mesa, meus irmãos, esta lição precisa ficar guardada. Ao sentarmos na mesa e nos colocamos ao lado de Jesus com os 12 discípulos, assim temos nesta mesa Jesus no centro, sempre Jesus no centro. Os discípulos à direita e à esquerda, acrescidos de Pedro, Paulo, que chegou depois, de Barnabé, de outros que foram se achegando, e chegamos até nós aqui. E celebramos na mesma mesa. Jesus insiste com seus discípulos que todos devem celebrar a ceia, comunicando a graça de sermos chamados família bendita de Deus. E como família bendita de Deus, precisamos lembrar do amor sacrificial do Filho. Precisamos lembrar do amor dedicado de Deus, o nosso Pai. Como crentes, devemos obedecer a palavra de Deus e amarmos uns aos outros. E na direção do Espírito Santo, fazermos com que toda a nossa família seja santa, irrepreensível perante os olhos do Senhor. Porque o amor de Deus nos impulsiona, como crentes, a amar os nossos e amar os perdidos. Amar os que estão perto e buscar os que estão longe, como Jesus fez. Somos exortados, então, irmãos, a sermos praticantes desta visão de Jesus. Ao nos aproximarmos da mesa, ao recebermos esta santa comunicação de que a família precisa estar reunida. A família precisa estar reunida com Jesus. Quando os pais celebram seus aniversários, os filhos normalmente correm para perto e celebram com os pais. Ou os pais vão ao encontro para celebrar o aniversário dos netinhos, dos filhos, né, Rosa? Dos bisnetinhos. Jesus, corre para celebrar. E a família se reúne, assim deve ser na ceia do Senhor. O crente deve desejar a ceia do Senhor, porque ela comunica que nós somos santos do Senhor. Porque não apenas fomos lavados com o sangue do Cordeiro, mas agora somos selados com o Espírito Santo, para vivermos como família bendita do Senhor. Conhecer a Deus é amar. É amar a evidência da nova criatura que somos em Cristo. Porque a salvação foi provida pelo sacrifício de Jesus. E é a maior prova de amor de Deus, o nosso Pai. E esta prova nos constrange a vivermos como família bendita do Senhor. A ceia do Senhor, então, comunica que nós somos amados por Deus, o nosso Pai.
que Ele nos criou para vivermos para o louvor da sua glória, e que Ele veio nos resgatar, e que Ele propiciou a remissão dos nossos pecados. Em segundo lugar, a ceia do Senhor comunica o amor sacrificial de Jesus, que deu a vida pelos seus amigos. Deu a vida para que eu fosse liberto do meu pecado e você do seu pecado. Deu a vida para que pudéssemos aproximarmos dele. Deu a vida para que Deus olhasse para nós com seus atos de bondade e de justiça. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor comunica que somos família santa do Senhor, pois somos corpo. Como celebra o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, quando ele vai dizer: somos um só pão, um só corpo. Na carta aos Romanos, ele vai dizer que somos membros de uma só família, selados com o mesmo Espírito, que aplica nos crentes a graça e nos identifica como santos do Senhor, santificados, redimidos e glorificados para o dia do Senhor. A ceia do Senhor comunica a ação do Pai, do Filho e também as nossas atividades para a glória de Deus o Pai, na disposição do Senhor Jesus, que disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E então, queridos irmãos, para mim e para você, nossa missão é comunicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que estão perto, àqueles que estão longe, àqueles que nos são queridos e àqueles que nem são tão queridos assim, precisam ouvir as boas novas da salvação, que Deus em Cristo salva o pecador, e quem não o recebe vai experimentar a ira vindoura do dia do Senhor. Então vem cear, o Mestre chama, vem cear, é a voz do bom pastor. Que Ele nos abençoe poderosamente. Amém.